Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Nilson. Muito obrigado por todos aqueles que têm se inscrevido no nosso canal Fale Conosco, Senhor, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito ainda, por favor, curte, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque toda vez que cair um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube irá te avisar. Desde já, Deus vos abençoe. Amém? Livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós já expressamos aqui várias e várias vezes, não é mesmo? Aqui no nosso canal nós já falamos sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais, nada menos é do que a nossa liberdade, não é mesmo? Pois é, a nossa liberdade ela termina, ela cessa ao momento em que nós rompemos justamente o nosso livre-arbítrio. Pastor, não entendi. Pois é, o livre-arbítrio é algo importante entre nós e Deus, é uma aliança com Deus. E toda aliança ela é rompida quando ela é quebrada, não é mesmo? Porque todos nós sabemos que quando Deus ele fez a criação do universo, quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, mas antes mesmo dele criar a mulher, ele orientou a Adão. Adão, olha, tudo que está aqui você pode comer, você vai se divertir, meu amigo. Você está livre. Só que a única coisa que você não pode tocar, nem comer, muito menos comer, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Então Deus ele já houve uma estipulação de uma única coisa. Era só uma coisa simples, muito simples. Ele já não era para tocar, quanto muito comer. Então Deus já pegou e deu o norte, já deu a orientação. E todos nós sabíamos que Deus ele descia do seu trono de glória, ele saía do seu trono de glória e todo fim de tarde ele ia para conversar com Adão e Eva no paraíso. Todo final de tarde, todo entardecer, todo final da tarde eles iam, e Deus ia lá para ter aquela comunhão, aquele momento gostoso, né? Para que Deus pudesse ouvir o que eles tinham feito de bom naquele dia. Como que foi o dia deles, não é mesmo? Pois é. E a orientação de Adão para com Eva, nós sabemos que foi orientado, mas falhou para os dois. Para os dois falhou. E justamente naquilo, então, Deus rompeu a aliança com o homem. Deus fez, então, o silêncio. E todos nós sabemos que com o passar dos anos, Deus falava com o povo, com o seu povo escolhido, que era o povo hebreu, toda aquela história, todos nós conhecemos, até que um dia Deus também cessou. Porque nós sabemos que quando o povo foi para o Egito, quando José se tornou governador no Egito, coisa e tal, então o povo migrou para o Egito. Só que quando chegou no Egito, o povo então se rendeu às belezas, aos deuses, às idolatrias do povo egípcio. E Deus então partiu, Deus cessou, ficou 400 e tantos anos sem falar com o povo. Deus deixou o povo então à mercê. Já que vocês não querem seguir as minhas orientações, então rompeu-se, quebrou-se então a aliança com Deus. Lembra que eu falei? Toda liberdade ou livre-arbítrio, ele quebra, ele rompe quando nós desobedecemos. Um exemplo é, como eu estava falando com algumas pessoas nessa semana, o nosso exemplo de livre-arbítrio, o nosso exemplo de liberdade, ele cessa quando nós rompemos. Por exemplo, um condutor de veículo,
Para ele tirar a habilitação, ele faz as aulas, ele aprende sinais de trânsitos, placas, ele aprende o significado das faixas, que é faixa contínua, faixa trajetória, né, tracejada, faixa dupla tracejada, né, o significado de cada faixa, que é proibido ultrapassar pela direita, ultrapassar pela esquerda e aquela coisa toda, sentido obrigatório. Mas quando que terminam os nossos direitos? Quando nós rompemos. O momento em que nós ultrapassamos em local proibido. O momento em que nós ultrapassamos um sinal vermelho ou uma placa de pare. Ou quando nós estamos em uma área de escola e hospital e nós apertamos a buzina, sendo que é uma área de silêncio. Então, toda a liberdade, todo o livre-arbítrio, ele termina quando rompemos. Aí vem, então, as consequências. Para o condutor, dependendo da consequência, ele leva multas, leve, grave, gravíssima, ou até mesmo a suspensão da sua CNH, a cassação do direito de dirigir. Não é mesmo? A liberdade, ela termina quando cometemos um crime. Roubo, assassinato, latrocínio, sequestro, estupro. Pessoas vão presas. Não é assim que funciona? A liberdade, ela termina quando rompe-se algum ciclo, o significado da liberdade. E assim é nós com Deus. Deus também. Deus, ele cria um silêncio quando nós rompemos as orientações dele. Quando nós desobedecemos, Deus, ele então permanece em silêncio. Se nós formos ver no Velho Testamento, Deus, ele se fez silencioso por várias vezes. Por várias vezes ele rompeu com o povo. E algumas vezes ele então tentava de novo relacionar-se com o povo de Israel, com o povo hebreu. Mas por diversas vezes eles falharam. Até que a última chance foi por intermédio do nosso Mestre Jesus. Então Deus, ele mandou Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para tentar algo diferente. E mesmo nos dias de hoje, as pessoas ainda, muitas das vezes, não conseguiram compreender. Coisa simples. Jesus, ele disse, amarás o próximo como a ti mesmo. E as pessoas não demonstram esse amor. Se as pessoas não conseguem amar quem estão vendo, como poderá amar Deus? Apóstolo Pedro, se eu não me falha a memória, ele fala assim, como podes dizer que ama a Deus se não consegues amar quem você vê? Se você não ajuda, se você não protege, se você não orienta quem você está vendo, como podeis dizer que ama e serve a Deus? Então, todo o livre-arbítrio, toda a liberdade, ela termina quando nós rompemos algo, seja aqui na terra ou espiritual. Deus, ele está constantemente conosco, literalmente falando, mas ele se afasta quando nós rompemos com ele. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como que anda a tua relação com Deus, mas se você, por um acaso, está rompido, está longe de Deus, se você sente que Deus não está mais falando com você, eu te convido hoje para renovar a sua aliança, o seu relacionamento com Deus, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele ama relacionar-se. Ele deixa de relacionar com nós quando nós rompemos com ele. Se você está rompido nesse relacionamento com Deus, ore comigo agora, neste momento. Amém? Vamos orar então? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, eu peço perdão de meus erros, minhas falhas e os meus pecados. Se eu tenho pecado no falar, no sentir, no tocar, no cheirar, no sonhar, no comer ou no pensar, não importa de que maneira que eu tenha rompido com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa-me, ó Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu repudio, Senhor, qualquer prática pecaminosa, Senhor.
E em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, renova a minha aliança com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Simplesmente. Se você fez essa oração simples, considere-se reativado ou reativado a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Permaneça firme, permaneça fiel aos princípios divinos, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um rico e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.